Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista do Pleno.News. Eu sou Marcos Melo e ao meu lado uma das vozes mais influentes na política brasileira. Instruído, corajoso, eloquente. Dono de uma oratória que causa inveja em qualquer parlamentar. Pastor Silas Malafaia, obrigado pela entrevista. Obrigado, Marcos. Eu falando daí, eu falei, você está falando de quem? Que nada. Fiquei até emocionado. Essa é a verdade. A influência é grande na política. Alguma coisinha, pelo menos, alguma coisinha. Pastor, vamos começar falando do governo Lula. Queria que o senhor fizesse uma análise. Crise econômica, crise fiscal, comunicação desastrosa. O senhor não está gostando desse governo? Deixa eu falar uma coisa para você. Primeiro, a gente quer que o Brasil dê certo. Eu não sou político, não pertenço a partido político, então eu sempre desejo que o país dê certo. Eu não tenho... Aí, tá vendo? Se quebrou, se arrebentou, legal. Eu acho que isso é tão mesquinho, tão medíocre. E nós, que aprendemos com a Bíblia, como diz Paulo em 1 Timóteo capítulo 2, que a gente deve orar pelos homens que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, porque isso é bom e agradável ao Senhor. Eu oro pelas autoridades constituídas. Por todas elas eu oro. Oro pelo governo, oro pelo Supremo Tribunal Federal, por governadores e prefeitos, deputados e senadores, que essa é a minha obrigação, a obrigação de qualquer cristão. Agora você me faz uma pergunta e eu tenho que te dar a resposta. Para mim esse governo acabou. Tchau, benção, já era. A coisa está tão feia que eles estão aí programando gastar 3 bilhões e meio em publicidade. Só que o povo não come propaganda. O povo não come propaganda, porque pode fazer a publicidade mais bonita que for para enganar o povo, mas quando ele vai no supermercado, quando um dia desse atrás, 30 ovos custavam 10 prata e um ovo hoje custa R$1. 40 pratas um pacotinho de café. 35 pratas, 5 quilos de arroz e vai por aí afora. Então, esse governo já foi esquecendo de dizer assim, o último que sair, apaga a luz e fecha a porta. Vou dar aqui algumas coisas, segundo informações, tenho alguma informação. Existem ministros que não falam com Lula há uns 100 dias. Não falam, são ministros, estão lá. Eu, ao olhar a ação desse governo, ele recebeu o Brasil com um superávit de 50 bi. Sim. Ele recebeu, não adianta vir com a conversa fiada. No primeiro ano tinha mais de 230 bilhões de déficit. As estatais que no governo Bolsonaro estavam dando lucro, prejuízos monstruosos. Está aí o Correio. Verdade. Está aí. As estatais no governo Bolsonaro deram 70 bi de lucro, hoje estão dando prejuízos monstros. Ele aumentou a máquina. Como é que você quer falar em ajuste fiscal se você aumenta o número de ministérios e, evidentemente, de nomeações para poder agregar toda a turma, acomodar todo mundo, aquela velha turma que deitou e rolou, que voltou de novo. Então, o camarada aumenta de 23, se eu não estou enganado, para 39 ministérios. Aumenta de 23 para 39 ministérios. Aumenta, então, com isso, a despesa. Então, vai enxugar onde? Vai apertar onde? Então, esse governo, nós estamos vivendo um momento difícil de um governo que está fazendo uma bobagem atrás da outra, sem rumo econômico direito e vive de bravata e dos amiguinhos da mídia que apoiam eles. O senador Rogério Marinho, que é líder da oposição no Senado, disse que Lula está velho, decrépito e senil. Esse Lula vai tentar a reeleição em 2026? Se ele vir é até interessante, né? Ele vir como candidato de novo é interessante porque aí se derrota de uma vez essa história, porque não acredito que nem ele, nem quem ele indicar vai conseguir ganhar essa eleição. O povo, chega uma hora que o povo diz assim, chega, basta, temos que tentar um novo. E não tendo Lula em 2026, a esquerda tem dificuldade. Quem é o nome da esquerda para suceder? Eu desconfio que ele tenta, mais uma vez, emplacar Haddad. Mas ministro da Fazenda de um governo que vai mal? Difícil, né? Eu também, mas a ideia era, um ministro da Fazenda que o governo vai acertar, então ele é o cara da vez.
E, sinceramente, eu não vejo nomes, assim, da parte de PT, algum nome de peso, de capilaridade nacional para ser candidato a presidente da República. Agora vamos falar de Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes, que é conhecido hoje internacionalmente, muitas notícias mundo afora, denúncias pela Folha de São Paulo, uma série de acusações, e ele permanece na cadeira, permanece relator, vai julgar o maior desafeto público, que é o Jair Messias Bolsonaro, sendo ele relator ainda. Ele é invencível? É um muro intransponível? Olha, ele tem essa banca toda porque tem gente poderosa no STF que banca ele, em primeiro lugar, que senão não dava para ele ter essa... não dava para ele fazer o que está fazendo. Sozinho. Segundo lugar, sozinho. Segundo lugar, lamentavelmente, nós temos grande parte de um Senado de frouxo e de vendilhões, porque é lá que era para botar um pé na porta do cara e dizer, amigo, se continuar, nós vamos abrir um processo de impeachment aqui. Mas como nós temos a maioria do Senado de vendilhões, sabe? De incompetentes e que querem uma boquinha do governo, e aí então faz o jogo e que tem, desculpa a expressão, rabo preso, aí nós ficamos numa situação muito difícil. Agora, tem duas coisas que eu considero. O povo, que é o supremo poder de uma nação, quando um povo se levanta, meu amigo, é só ver a história. É verdade. Quando um povo se levanta, não sobra nada. Cai fora porque o bicho pega. Ou o supremo poder do universo, que é Deus, e que eu creio. Que Deus é a suprema justiça e Deus intervém também nos povos. Eu creio nisso. O que ele tem feito é rasgar sucessivamente a Constituição. Agora, você vê que a imprensa quase não falou. Pediram a extradição do Eustáquio. O Eustáquio. Qual é o crime dele? Crime de opinião. O que o parecer do Ministério Público da Espanha, eu estou com o parecer do Ministério Público da Espanha, meteu a caneta, não. O que para vocês é crime contra o Estado, para nós é liberdade de expressão. Negativo. E isso é um pensamento, porque lá o Parlamento Europeu, a Europa, né, tem a justiça nas nações da Europa, elas têm convergências em diversos pontos. O Ministério Público da Espanha disse não, porque para nós aqui é liberdade de expressão. Alexandre de Moraes, ele institui o crime de opinião e a censura. Artigo 220, parágrafo 2º da Constituição, diz que não pode ser estabelecida censura. E o artigo 5º, inciso 4 da Constituição, que fala sobre liberdade de expressão, para todo mundo falar uma mesma coisa, é ditadura da opinião, ditadura do falso consenso. O que a gente tem que entender é o seguinte, eu sou livre para falar o que eu quero. Ok, ponto 1. Ponto 2. Se eu injuriar, difamar e caluniar, tem lei. Então, eles querem inverter a ordem. Você não pode falar. Não, eu posso falar. E em qualquer Estado democrático do mundo, você pode falar. Agora, as consequências da sua fala tem os desdobramentos. E outra, no Brasil, injúria, calúnia e difamação não dá cadeia. Ou você paga grana ou serviço. Então, como é? Gente, para um pouquinho para pensar. José Dirceu não foi longe, não. Nós estamos falando de 2018. E o Damus, deputado do PT, o Damus disse, tem que fechar o STF. José Dirceu disse, tem que tirar o poder do STF. Ué, ninguém fez nada. É golpe? Pediu o fechamento do STF. Não, é liberdade de expressão que o cara está dando a sua opinião. Não existe golpe contra patrimônio. Golpe é contra quem está no poder. Quebrar patrimônio, certo? É danos ao patrimônio público. Que a esquerda cansou de fazer no Brasil, nunca aconteceu nada, ninguém foi preso. Então, nós estamos vivendo uma incoerência jurídica e uma aberração jurídica nunca vista na história política do Brasil.
Agora, o Alexandre de Moraes é um. Existem outros 10 ministros na Suprema Corte que têm uma atuação de conivência com tudo isso que ele vem fazendo. Não há ninguém no Supremo hoje que se levante energicamente e que seja um opositor a ele ali dentro da Corte. Por que não tem? Não sei. Aí, difícil. Com todo respeito, tem que perguntar a esses caras. Não sei se é medo, não sei se é omissão, não sei se é covardia, porque nós nunca vimos isso. Eu me lembro dos embates entre Lewandowski e o que foi o presidente, esqueci aqui o nome dele, meu Deus do céu, do Supremo Tribunal Federal, que o pau quebrava no plenário. Joaquim Barbosa? Joaquim Barbosa, pau quebrava. Lewandowski e Joaquim Barbosa. Gilmar Mendes. Barroso e Gilmar Mendes. Porque é isso aí, é isso aí. Agora, uma unanimidade na Suprema Corte, eu acho terrivelmente estranho isso. Então, e quando condenado, vamos imaginar que lá na frente Alexandre de Moraes seja condenado por suas práticas. Esses ministros que silenciaram ou que concordaram, participaram de alguma forma, até por omissão, né, disso tudo que ele está fazendo, eles têm que prestar conta também. Eu acho que quando você provar, porque a justiça, ela não vive de ilação, vive de provas. Se provar que a má conduta, não tem conversa, seja quem quer que seja, tem que responder. A lei é igual para todos, minha gente, mesmo que a gente não veja isso no Brasil. Nessa semana saiu na coluna de Lauro Jardim, no jornal o Globo, que existe um ministro no Supremo Tribunal Federal que está articulando nos bastidores, porque ele está vendo que a direita pode tomar o Senado em 2026. Então ele está articulando, seduzindo governadores a não tentarem a reeleição para concorrer ao Senado. Não, não é o cara não concorrer à reeleição. São governadores já reeleitos para, ao invés de ser candidato a deputado federal, vir para o Senado. Vir para o Senado. Mas isso é uma atuação política descarada. Quer que eu defina? Nós não temos um Supremo Tribunal Federal, nós temos um Supremo Tribunal Político. Esquece. Suprema Corte, não. Supremo Tribunal Político. E estão preocupados, porque se Bolsonaro fizer 30 senadores dos 54, a casa vai cair. A casa vai cair. Essa é a preocupação. Por quê? Elege o presidente do Senado, o presidente da CCJ, e aí, irmão, aí o bicho vai pegar. Então, eu acredito que a melhor saída não é guerra. Não é guerra. Eu acho que não interessa nem ao Supremo e nem a Bolsonaro, à direita, uma guerra. Eu acho que nós temos que buscar um caminho de paz, um caminho sensato, porque essas acusações contra Bolsonaro são as maiores aberrações. Vou mostrar aqui por que Bolsonaro está inelegível. 2 motivos. Número 1, porque se reuniu com os embaixadores. Prerrogativa do presidente da República. Na época, o presidente do TSE, o Fachin, se reuniu com embaixadores e ele não tem prerrogativa para isso. Como é que um presidente não pode reunir com embaixadores para fazer questionamento? Agora, o segundo motivo, eu tenho participação. O segundo motivo para Bolsonaro se tornar inelegível é fazer evento, abuso do poder político, porque fez evento do 7 de setembro. Quem pagou fui eu, o trio elétrico. Não tem nada a ver com ele. Não tem nada a ver com dinheiro público e não foi no local do 7 de setembro. Então, só isso aí já é uma vergonha do tamanho, sei lá de quê. E outra, como diz o filho dele, o Eduardo, golpe da Disney. Bolsonaro estava na América. Foi até acusado de ser omisso, de não ter se posicionado entre perder e Lula assumir. Não falou nada, ficou calado com aquele pessoal em frente ao QG. Como é que Bolsonaro... Cadê as provas de que ele arquitetou um golpe? Não tinha uma arma, né? Não tem, cadê essas mulheres, donas de casa, avós presa? Qual a arma? Nem pedra foi pego na mão dela. Batom, pichando. Isso é uma vergonha. Sabe, isso é uma vergonha, isso é uma afronta à inteligência de qualquer um. Agora, no meio disso tudo, tem o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. O senador Eduardo Girão está articulando um impeachment de Paulo Gonet porque entende que ele participa desse esquema todo. Olha, teve uma reunião, meu amigo, 2 dias antes. Gente, isso é uma vergonha.
2 dias antes do indiciamento, em dezembro, pela Polícia Federal de 31 pessoas, teve uma reunião no Palácio da Alvorada. Gunê, Lula, diretor da Polícia Federal, Alexandre de Moraes e mais 2 ministros do Supremo Tribunal. O que é isso? É para combinar? Isso aí é o consórcio do mal. Isso é uma vergonha. 2 dias antes se reuniram. Era para ver quem é que vai e quem é que não vai? Vamos botar quem fora e quem está dentro da lista? Gente, eu lamento uma coisa. Paulo Gunê, ele está jogando na lata do lixo a sua brilhante história como procurador. Uma vergonha. Uma denúncia baseada no nada. Sem nenhuma prova cabal. Só falácia. Porque fulano disse, porque Beltrano falou aquilo. Sem uma prova cabal de golpe. E a delação do coronel Cid mudou 11 vezes, amigo, com a ameaça de Alexandre de Moraes. Gente, pelo amor de Deus, você não precisa apoiar Bolsonaro, não. Isso aí já é outra história. Vamos ter senso de justiça. Isso é uma vergonha o que nós estamos assistindo no Brasil. Agora, falando da direita e as eleições de 2026, se Jair Bolsonaro não puder concorrer, a justiça for com esse posicionamento até o final e ele não extrapolar o prazo, ele não puder concorrer, eu quero saber, para Silas Lima Malafaia, quem é o nome da direita na ausência de Bolsonaro? Em primeiro lugar, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu conjecturar sobre algo que ainda não aconteceu é um negócio muito difícil. Se você me dissesse, Bolsonaro foi preso, aí eu te tinha uma resposta para você. Eu dava, Bolsonaro acabou de ser preso. Então, Bolsonaro não foi preso, ainda não foi julgado, tem muita água para rolar debaixo da ponte. Então eu quero ser honesto com você, eu não tenho medo de falar nada, tanto é que eu estou desconfiado que não tem um brasileiro que gravou tantos vídeos questionando Alexandre de Moraes como eu, certo? E não é questionamento bobo, não. É coisa séria, botando para quebrar em cima. E eu chamo de ditador da toga há mais de 2 anos. Mas eu sinceramente, eu tenho dificuldade, sabe? Porque para mim eu dizer assim, se Bolsonaro não está, João das Couve está. É como que eu estou dizendo, não, eu estou achando que ele vai ser preso, eu acho que ele não vai ser. Então, jogar a toalha. Eu só dou essa resposta na hora que disser assim, se caso acontecer, porque vai ser uma vergonha, se caso acontecer, Bolsonaro foi preso, aí sim, aí eu abro a boca. Mas até lá, eu quero ver, porque não é possível não se ter um bom senso para ver que isso é uma aberração sem tamanho. Como é que o senhor analisa nomes que vêm surgindo no cenário político agora, como, por exemplo, o sertanejo Gustavo Lima, para ser presidente do Brasil? Então, de brincadeira, né? Acho que deve ter. Vamos ser honestos. Aí, nomes eu falo. E até Bolsonaro ontem, numa entrevista, disse, não, é bom que tenha outros candidatos lá na frente, a gente esteja tudo junto. Bolsonaro falou isso ontem. Então, você tem Tarcísio, Ratinho, Zema, Caiado. Você tem esses 4 caras, a nível da direita. Aí você diz que isso é sério. Isso é, se qualquer um desses caras for candidato, porque são políticos, certo? Tem uma história na direita. Então, esses 4 caras, ou algum outro que possa aparecer, sei lá, algum deputado. Tem a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que as pesquisas... a Michele, mas eu acho, pelo que eu ouço falar, tanto Michele como Bolsonaro, eles não têm intenção, ela não tem intenção. Ela acha que pode ter até a intenção de concorrer ao Senado. Mas ela não tem, por isso que eu não Bolsonaro, na entrevista que nós fizemos com ele, disse que ela viria para o Senado pelo DF, pelo Distrito Federal. Isso é possível mesmo. Então, politicamente, pode ser que apareçam outros. Essa política é dinâmica, sabe? Pode aparecer um cara que não é nem governador da direita como candidato à presidência. Agora, vamos ser sérios. Vamos parar com isso de paraquedista, de farsante, como vimos aí Pablo Marçal, de querer levar à direita. Vamos ter maturidade de discernimento para essa brincadeira. O senhor resolveu a questão com o Pablo Marçal ou mantém a posição? Resolvi a questão? Não tem conversa. O que subiram de hashtag perdão, pastor Malafaia, o que eu falei foi provado quem ele é. Esse cara só aparece a cada 2 anos em eleição, rapaz. Então, minha posição continua firme, só que agora a casa caiu.
Porque a eleição de São Paulo mostrou quem é ele. Então, a casa caiu, na minha opinião. Final ali, né? Na reta final e os outros fatos. É. Cadeirada, soco em marqueteiro, e vai por aí afora. Então, se você fala, quem pode ser candidato? Não apenas Bolsonaro, certo? O Zema pode ser candidato, Tarcísio pode ser candidato, o governador de Goiás pode ser candidato, porque é gente que está com capilaridade. Ratinho Júnior, né? Excelente governador do Paraná, pode ser candidato. Então, são opções que existem. O senhor está acompanhando essa ofensiva da esquerda ao Frei Gilson? Frei Gilson que está levando as pessoas, milhões de pessoas, a rezarem na madrugada, e a esquerda se incomodou com isso. A esquerda, ela demoniza qualquer um que é contra eles. E tem um detalhe: se for bandido e virar amigo, está encerrado. É nosso amigo, sabe? É gente nossa, entendeu? Aí tá tudo bem. Então, levar a sério a esquerda é brincadeira. Vivem de narrativas. Narrativas para condenar pessoas, narrativas para destruir a reputação de gente. Eles são experts nesse negócio. E acho que mexeram errado. Eu vi um cara da esquerda, que eu não vou dizer o nome, que eu não vou dar mole para esses caras, mas um cara da esquerda diz assim: vocês perderam o rumo e a cabeça. Se já tem os evangélicos contra nós, agora vamos ter os católicos. Até que o cara parou para pensar, vocês estão dando ao cara a força, e é isso mesmo. Ele promoveu, ele hoje terrivelmente. Tá famosíssimo. Famosíssimo. Mais do que já era. É isso aí. Agora vamos falar da manifestação. Copacabana, no próximo domingo, dia 16, às 10 horas da manhã. Qual é a expectativa para esse evento que pede anistia? Isso. A força do evento é o pedido de anistia dessas pessoas que não foram presas nem com uma pedra na mão, para ser considerada atentado violento contra o Estado Democrático de Direito. Isso é uma palhaçada, é uma safadeza, é uma perseguição política vergonhosa. Então, a manifestação é para isso, mas não é só para isso. Eu lá vou fazer um dos meus mais duros discursos sobre tudo que está acontecendo. Não vai ser moleza não, irmão. Eu não vou centrar a minha palavra em questão de anistia. Vou falar, vai estar na palavra. Mas é maior do que isso. Mas é muito... o que causou isso? O que causou? É a causa dessas pessoas estarem presas. Eu vou ser veemente, amigo. Eu vou botar para quebrar na praia de Copacabana, mas com muita força. E no dia 6 de abril já está marcada Avenida Paulista. Avenida Paulista, 14 horas. E aí, como é que... Vai ser a mesma toada. E o senhor pretende, o senhor é o coordenador, né, dessas manifestações. Sim. O senhor pretende, junto a Bolsonaro, levar essas manifestações para outras capitais? Olha, o Bolsonaro, porque isso não é uma coisa fácil. Recurso, logística. Sabe? Logística. Então o Bolsonaro falou para mim: Malafaia, vamos fazer essas duas, porque são tambores de ressonância no Brasil, tá? Tanto São Paulo como Rio de Janeiro. Não que os outros lugares não sejam importantes, mas é que é uma operação muito difícil, uma logística difícil e de dinheiro, que não é fácil. Então, por isso que estamos centrando fogo. E o dia 6 de abril é para dar uma resposta ao dia 30 de março, que a esquerda vai fazer. Olha como é que a esquerda é hipócrita. A esquerda lutou por anistia. Sabe de quem? Terrorista, assaltante de banco, sequestrador de embaixador, gente que matou. Aí eles pregaram anistia. Agora, não há anistia à avó, dona de casa, mãe de criança pequena. Isso é para vocês verem o nível que é a esquerda. Então, domingo em Copacabana é importante, é civismo. E outra, para nós, eu disse na igreja, tem nada a ver com Bolsonaro. Tem nada a ver, eu digo, gente, a justiça, a Bíblia diz que a base do trono de Deus é juízo e justiça. Se tem uma coisa que Deus fica indignado é com a injustiça. Nós não podemos ser coniventes com a injustiça. Então, nós temos que marcar uma posição. Posição de cidadania que a Bíblia me dá esse direito. Romanos 13:7, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem honra, honra. As minhas obrigações e deveres e direitos da cidadania. E Jesus,
dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Está falando de cidadania terrena e cidadania celestial. A cidadania celestial não anula a cidadania terrena. E eu digo uma coisa para você, Marcos, para acabar com essa hipocrisia que eu vejo no nosso meio. Não, esse negócio de política, nós não temos que nos meter nisso, deixa isso para lá. Então, vou dizer uma coisa para você. Se você for ameaçado, não vá à polícia, porque isso é cidadania. Se você não receber seus direitos de empregados, não vá à justiça, porque isso é cidadania. Se alguém estiver te assaltando e a polícia passar, não grite, porque é seu direito de cidadania invocar a força policial. Vamos deixar de hipocrisia. Vamos deixar, povo de Deus, de hipocrisia. Uma coisa é cidadania celestial, outra coisa é cidadania terrena. A igreja não apoia ninguém, quero deixar isso aqui bem claro. A igreja não apoia nem direita, nem esquerda, nem Bolsonaro, nem ninguém. Quem apoia somos nós, cidadãos desse país, que temos direito a votar e ser votado. E temos direito de apoiar quem a gente quer. Igreja não. Eu sei fazer essa separação e ensino o povo da minha igreja. Ó, não bota a igreja nisso não. A igreja é de Jesus. A igreja é de Cristo. Corpo vivo de Cristo. Agora, eu sou cidadão. Não é por quê? Pastor, vai pregar. Ué, eu deixei de ser cidadão porque eu sou pastor? Não pode influenciar. Quer dizer que eu não posso influenciar? O ímpio pode? Os pervertidos podem? Os devassos podem? Gente, cristianismo é estilo de vida. Cristianismo é religião. Nem é estilo de nem vida. ideologia. Nem ideologia. Cristianismo é estilo de vida para ser vivido em família, na sociedade, na escola, no trabalho, nas relações sociais, na hora que eu compro, na hora que eu vendo, na política. Cristianismo é um estilo de vida, minha gente. Nós estamos aqui para estabelecer o reino de Deus na terra. Então, não se omita da sua cidadania. E eu quero dizer, vai valer a pena você marcar sua posição de cidadão. Para lá no futuro você dizer para sua família, ó, quando acontecerem essas coisas eu me posicionei. Você não estava lá no palanque. Você não falou, mas você participou. Porque não adianta estar no palanque se não tiver gente. Porque é o povo, não é líder, é o povo que pressiona e que determina sobre os rumos de uma nação. Agora, só para a gente fechar a anistia. Bolsonaro chegou a dizer que já tinha número para aprovação da anistia na Câmara dos Deputados. E hoje, a Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo, disse que já tem, que já foi conversado com os partidos e que na Câmara está resolvido. Como é que o senhor faz? Qual a leitura que o senhor faz? Análise e de tempo? Quanto tempo leva isso? Eu faço análise porque é o seguinte... Porque quem está preso está contando os minutos. Mas nessas coisas não adianta você querer que seja da noite para o dia. Então, Bolsonaro conversou com Kassab, PSD. Bolsonaro, Ciro Nogueira, PP. O PL, que é uma potência, que é o partido deles. Tem as pessoas, os caras do MDB, que independentes, sabe, que estão vendo a injustiça. Você tem União Brasil, muita gente. O cara do União Brasil tem conversado. O deputado Marcos, que é da Universal, dos republicanos, tem conversado. Então, o presidente da Câmara, Hugo Mota, ele quer pautar isso quando ele tiver a convicção e a certeza de que tem uma maioria para aprovar. E isso se faz com conversa, com tempo, certo? Porque as pessoas estão percebendo a injustiça que está sendo cometida contra pessoas. Só para você ter uma ideia. Em 2014, a esquerda tentou invadir o STF. 30 policiais feridos, 8 em estado grave e vários manifestantes feridos. Em 2017, 35 mil esquerdopatas tocaram o terror em Brasília. Muita gente ferida. Não aconteceu nada. Não foi chamado de golpista. Ninguém foi preso. Então isso é uma aberração. E o povo brasileiro começa a tomar a ciência de que a coisa está exagerada demais. No máximo, essas pessoas tinham que ser punidas por dano ao patrimônio. E outra, cadê as câmeras e os filmes que Flávio Dino escondeu? Ele disse que não tem previsão legal para conservar. O Clezão era membro da minha igreja.
Que subversivo é Clezão, que golpista é Clezão, ele foi ver, estava no lugar errado. Foi preso. A Procuradoria pediu a liberação dele por problemas cardíacos. Alexandre de Moraes não deu e o cara morreu. Então, a mulher com batom perdeu o mané que escreveu lá na estátua. Sabe como é que é o relatório da Polícia Federal? Com equipamento inflamável. Batom. 14 anos de cadeia. Gente, por favor, isso não é uma questão de você apoiar ou não A ou B. Isso é uma questão de justiça. E tem irmãos nossos. Não é um, nem dois, nem três, não. Irmãos nossos que estão condenados. E que não pegaram uma pedra. Estavam lá na manifestação. Que a Constituição, artigo 5º, inciso 16º, fala que é livre a manifestação. Então, para você ver que país é esse, que estado é esse, e nós temos que nos posicionar. E domingo, 10 da manhã, em Copacabana, o negócio vai ser bonito. Pastor Silas Malafaia, no Pleno.news. Obrigado, pastor. Obrigado, Deus abençoe a todos, Deus abençoe você, sua família, Deus abençoe o Brasil, que venham dias melhores para a nossa nação, que a boa mão de Deus esteja sobre a nossa pátria, sobre você e tua casa. Obrigado, Marco. Obrigado. Continue acompanhando o Pleno.news, porque credibilidade não se negocia.